Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, o Ministério Público do Rio de Janeiro, com a polícia, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual, foi, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, responsável pela indicação de milicianos e de pessoas ligadas aos milicianos no gabinete de Flávio Bolsonaro. É investigado, junto com outras pessoas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por lavagem de dinheiro e peculato. Os mandados acontecem 14 meses depois de iniciadas as investigações. Tempo suficiente para se sumir com qualquer tipo de documentação que possa incriminar qualquer pessoa. Desses 14 meses, pelo menos 4, 5 meses, as investigações foram paralisadas por causa de uma decisão monocrática do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações envolvendo os relatórios do COAF, e dentre os quais a investigação contra Flávio Bolsonaro e seus assessores estavam balizadas. O fato é que isso, por mais que não ache nenhum documento, por mais que não ache nenhuma prova de envolvimento, de rachadinha, que é como chama quando divide os salários do servidor com o parlamentar, por mais que não ache essas provas, é sempre um incômodo, é sempre um dano na imagem de qualquer político, na verdade de qualquer empresa, de qualquer pessoa, ser visitado pela polícia nas primeiras horas da manhã, mesmo que não seja com mandado de prisão. Só a busca e apreensão já gera algum dano. E a polícia do Rio de Janeiro também investiga um possível envolvimento de pessoas ligadas à família Bolsonaro com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, isso é outro caso que no Rio de Janeiro pode trazer dano à imagem, pode trazer dor de cabeça. Não, como eu disse, são 14 meses desde as primeiras denúncias, não acho que encontrem mais nada, mas mostra que o Ministério Público está se movimentando e que tudo leva a crer que a disputa, a crise, a confusão entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, vai aumentar, que a temperatura vai subir mais ainda. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Já respondendo a duas perguntas que nos chegam no início do programa sobre o salário mínimo, está definido. O salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem vai ficar em R$ 1.031, seria R$ 1.039, mas o governo recuou, tirou 8, ficou em R$ 1.031, e aumenta R$ 33 o salário atual, que é de R$ 998. Ou seja, com o preço da carne do jeito que está, R$ 33 dá para comprar mais ou menos 1 quilo de colchão duro. Esse vai ser o aumento. Né? Olha, ainda nesse bojo aí da economia, o governo federal planeja um pacote de medidas para reduzir, em 2020, o valor do querosene de aviação. Cortar custos, baixar o preço das passagens, e também incentiva o turismo, tudo isso que é lógico, evidente, é super importante. Mas de imediato vem a pergunta dos próprios economistas. Por que é que o governo também não tira a carga pesada do ICMS, da gasolina, do álcool e do diesel, cujos preços já estão insuportáveis? Aquela coisa, o governo vai aumentando por um lado, vai tentando baixar de outro. Brasileiros, é o que está se colocando em redes sociais, podem também viajar de carro, de moto, de outros meios de transporte, de ônibus,
Mas será que o governo está olhando só mesmo para a aviação? Talvez não. Quem acredita, quem faz comentários a respeito do setor econômico do governo, acredita que, tomando essa decisão com relação à aviação, também vai se olhar outros meios de transportes. Tomara que assim seja. O nosso livro de hoje é O Clube do Dinheiro. Saiba como 5 mulheres assumiram o controle de suas finanças sem abrir mão dos prazeres do dia a dia. Esse livro é muito bom, vale a pena. Está valendo pelo nosso WhatsApp 988-68-6150, pode mandar a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Só um adendo, Edmundo, em relação ao novo salário mínimo, o novo piso nacional, que no texto base do orçamento 2020 ficou em 1.031. Vale lembrar que esse valor ainda não é definitivo. Por quê? Porque a inflação de 2019, o resultado dela sairá em janeiro. E o reajuste do salário mínimo está definido no orçamento com a reposição da inflação. Então, de repente, pode ser menor ou pode ser um pouco maior, né? Vai se aguardar o resultado da inflação dos 12 meses de 2019, que sairá em janeiro. Portanto, o texto aprovado ontem, o texto base, né, aprovado ontem no plenário da Câmara dos Deputados, define esse valor, 1.031, mas que esse valor ainda não é definitivo. Também no orçamento aprovado, o relator teve o bom senso e baixou de 3 bilhões e 800 milhões de reais o fundo eleitoral, que o próprio relator havia colocado no texto, e veio para o limite definido pela proposta original, ou seja, a proposta que foi encaminhada à casa pelo presidente Jair Bolsonaro, de 2 bilhões de reais. Por que é que os deputados decidiram rejeitar essa emenda, elevando para 3 bilhões e 800 mil? Não foi por uma rejeição popular, porque, evidentemente, eles apostam muito na questão da memória curta, enfim. A questão é que eles tinham certeza que o presidente Jair Bolsonaro, ele retiraria, ele vetaria essa emenda e restabeleceria os 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral para as eleições do próximo ano. Por isso, o relator decidiu retirar essa emenda e restabeleceu o valor original de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Quando se trata de mais recursos para partidos políticos, seja através do fundo partidário ou do fundo eleitoral, eu tenho uma visão um pouco diferente do que pensa a maioria. E a minha visão, evidentemente, é antipática sob o olhar da população. Eu acho que 2 bilhões de reais para uma campanha eleitoral municipal, que é a de 2020, quando você fala 2 bilhões, realmente muito dinheiro. Quando você vai dividir esses 2 bilhões, imaginando que nós vamos ter campanha em mais de 5 mil municípios, esse valor não é tão grande assim. E aí a gente tem que fazer aqui, traçar um paralelo. Quando se decidiu acabar com o financiamento privado nas campanhas eleitorais, porque era a partir do financiamento privado que alimentaria a corrupção, primeiro a corrupção na disputa eleitoral, por consequência a corrupção na administração pública, todo mundo aplaudiu. E não imaginou o seguinte: olha, se acabou o financiamento privado de campanha, evidentemente que as campanhas vão ter que ter uma fonte de receita. Não se faz campanha eleitoral sem dinheiro. É preciso ter dinheiro, sim. Imagina o seguinte: como é que você vai fazer uma campanha eleitoral com o programa eleitoral de televisão? Como é que vai produzir? Imagine o valor que é uma produção
vamos pegar aqui, 20 programas de televisão, 20 programas de rádio. Como é que você vai fazer a propaganda eleitoral na rua? Como é que você vai bancar as convenções partidárias? Ou seja, tem uma série de coisas que é preciso observar. Mas, de qualquer forma, como eu digo, é antipático. Fundo eleitoral de 2 bilhões de reais é antipático. Mas eu pergunto, o cidadão quer que volte o financiamento privado das campanhas? Então, as campanhas eleitorais têm que ter dinheiro, e o dinheiro tem que vir de algum canto. Portanto, há um preço a pagar, e o preço é esse. Eu acho que o relator do orçamento ele agiu de forma correta. O valor de 2 bilhões é um valor que está dentro de uma realidade, e penso que se encontrou a melhor forma de aprovar esse fundo eleitoral. Certa vez eu conversava com o deputado João Maia, e ele falando alguma coisa nesse sentido das críticas, o Congresso é caro, o custo é caro. Bom, então acaba com a democracia, fecha os parlamentos, o federal, os estaduais e os municipais, e vamos viver sem o parlamento. Exatamente. O custo de se ter uma democracia, é claro, não estamos dizendo aqui que não há excessos, que não há, em alguns casos, desvios, que não há, em alguns casos, dinheiro que é gasto de forma inadequada. Mas é o custo que se tem na democracia. Eu até defendo que volte o financiamento privado, que possa a empresa fazer doação, mas que você crie alguns gatilhos. Por exemplo, uma empresa não pode doar mais do que 5% do custo da campanha do candidato A. A empresa não pode doar mais do que tantos por cento do seu faturamento, para nenhum candidato ficar dependente somente dele, e também não ficar na mão dele, vamos dizer assim, que se tenha outros mecanismos de controle, mas que tem um custo, tem. Eu penso até que o fim da campanha com a participação privada, ela não acabou com a corrupção nas campanhas eleitorais. Eu penso que a corrupção nas campanhas eleitorais ela não está na doação privada à campanha. Ela está exatamente em elementos, né, ilegais que se usam nas campanhas e que continuam sendo usados, que é exatamente o Caixa 2. O Caixa 2 continua. A empresa que não pode mais fazer a doação oficialmente, se pega um candidato predisposto à corrupção, ele vai pegar a doação como chamado, no câmbio negro, né? Ou no Caixa 2. Tanto é que a gente, quando passa uma campanha, a gente observa as contas, e as contas, inclusive, aprovadas pela Justiça Eleitoral, que acabam depois sendo usadas pelos próprios políticos para se defender em alguma acusação de crime eleitoral. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: as minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Como de fato isso é verdade? Agora, nós pegamos aqui, por exemplo, campanhas milionárias em Mossoró, que tivemos, por exemplo, nas últimas eleições, nós tivemos campanhas milionárias em Mossoró, e quando a gente foi observar a prestação de conta, aquela campanha prestou conta, disse que gastou apenas 2 milhões e poucos mil reais. Totalmente... A campanha de vereador aqui em Mossoró tinha gasto 500 reais, 500 reais. 100 reais. 500 reais você não sai de casa para fazer uma campanha. Simplesmente você não sai de casa. Mas, e aí o seguinte, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o dinheiro de campanha saiu pelo Caixa 2. E Caixa 2 não presta conta. Então o problema de corrupção nas campanhas eleitorais, a meu ver, não é a questão de ter o financiamento privado ou público. A questão da corrupção está no político. Está no político. Ele vai buscar a ilegalidade que seja com a doação pública ou a doação privada. Esse é o problema. E aí, como diz um amigo meu de César,
O Brasil não tem problema de lei. O Brasil tem lei sobrando. O problema é cumprir a lei. Esse é o problema. O Ministério Público fez buscas hoje, cumprindo lá os mandados de busca e apreensão, até numa loja de chocolate de Flávio Bolsonaro. Então, estão indo atrás mesmo. Do Iveg Bandeira, que está acompanhando aqui pelo Facebook, manda uma mensagem dizendo o seguinte: boa tarde a todos os flamenguistas, segue o líder. Lairinho, as placas de Jaedson não deram certo. Realmente, Iveg. Jaedson ia fazer aqui as plaquinhas, eu já sabia, né, dizendo que o Flamengo não ia ganhar. Só uma explicação aí para quem está nos acompanhando pela TV e pelo Facebook, pelo Instagram. A gente está com um pequeno probleminha técnico aqui, a gente está com a câmera tentando ajeitar as outras aqui, mas a gente vai fazendo aqui o possível. Para quem está pela rádio, não tem diferença nenhuma. Olha, a explicação dada ao nosso amigo Francisco Isnaldo das Barrocas, que estava um pouco diferente. Está aí a explicação, sim. Nós vamos mandar um abraço também aqui para Márcio, um garoto, uma criança, lá do Cabelo de Negro, assentamento, filho de Nádia. Ele está aniversariando hoje. Ele disse: não esqueça de mandar o alô, porque essa criança está ouvindo vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço a você, Márcio, filho de Nádia. Parabéns pelo seu aniversário hoje. Quem traz a notícia aqui é nosso amigo Saulo Vale, que a presidente da Câmara Municipal, Isabel Montenegro, designou a vereadora Aline Couto para ser relatora das contas da Prefeitura de Mossoró no ano de 2016. Para quem não lembra, 2016 foi o último ano de gestão de Francisco José Júnior e antes dela já outros 4 vereadores haviam recusado o convite ou a missão de relatar estas contas. Foram eles Francisco Carlos, Manuel Bezerra, Genilson Alves e Zé Peixeiro. Essas contas elas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Sim. Então a Câmara Municipal ela pode até discordar do parecer do Tribunal de Contas, mas tem que justificar. Sim. Geralmente as contas são aprovadas com ressalvas e a Câmara as aprova. Vamos ver como é que vai acontecer agora. Um detalhe aí, Lair Neto, que chamou a atenção é o seguinte: 4 vereadores rejeitaram a relatoria das contas. 3, o que chamou a atenção é que os 3 na Comissão de Constituição e Justiça, no caso de Finanças, perdão, o Zé Peixeiro. Não, mas Zé Peixeiro não era vereador, não estava vereador na passada. Não, mas tudo bem. Estou dizendo que ele hoje, quem tem que apreciar é a comissão de Finanças. Sim. Então, os 3 membros da Comissão de Finanças não quiseram a relatoria. Quais são esses 3 membros? Manuel Bezerra, Zé Peixeiro e o outro, você citou aí, o Alex do Frango? Zé Peixeiro, deixa eu abrir aqui. Manuel Genilson, Bezerra, Zé Peixeiro, Genilson, Francisco Carlos e Manuel Bezerra. Não, Francisco Carlos não é das Finanças. Não, que foi designado. Não, o seguinte, deixa eu explicar. Foi convidado para relatar as contas. Os 3 vereadores da Comissão de Finanças... Eu não sei quais são os membros hoje. Os 3 vereadores da Comissão de Finanças rejeitaram a relatoria. Quando isso acontece, a presidente da Câmara tem por dever de ofício designar o relator. No primeiro momento, Isabel Montenegro sugeriu Francisco Carlos para relatoria. O Francisco Carlos abdicou dessa condição. E hoje a presidente indicou a vereadora Aline Couto. A Aline Couto acatou a decisão e vai fazer relatoria das contas no exercício de 2016. Vale ressaltar aqui o seguinte: o Tribunal de Contas, o ex-prefeito Silveira Júnior sequer apresentou todo o relatório do exercício de 2016. O Tribunal de Contas abriu o prazo, insistiu e o ex-prefeito simplesmente ignorou todas as recomendações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, do pouco conteúdo que foi encaminhado, encontrou irregularidades insanáveis e recomendou à Câmara Municipal a condenar as contas referentes a 2016. Vale lembrar aqui o seguinte, que para a Câmara
não acompanhar a recomendação do TCE e aprovar as contas, é preciso 2/3 da casa, ou seja, de 21 vereadores, o prefeito Silveira Júnior tem que contar com o apoio de 14. Então, é possível que o prefeito não tenha essa habilidade política no momento para conseguir os votos necessários e assim se livrar desta condenação. Olha, o vigário-geral da Diocese de Mossoró, o padre Flávio Augusto Forte de Melo, criticou com veemência a maneira como foi dado o apoio pelo governo do estado à festa de Santa Luzia. Ele, inclusive, chamou de apoio frio, dizendo que era preciso se envolver mais, especialmente na área de segurança. Ele disse, mas Natal precisa entender a grandiosidade de uma festa como essa, se referindo também aos batalhões locais. Foi tudo muito bem na área de segurança, a festa Luzia foi dentro daquilo que se esperava, agora realizada, terminou no dia 13, e o padre criticou, realmente. A governadora veio para a procissão, mas, como ele disse, foi de uma maneira muito fria, muito atrás, muito na retaguarda, o apoio que foi dado. É o governo de Fátima Bezerra, a governadora, desagradando a gregos, troianos e aos moçoroenses e aos religiosos de Santa Luzia também. Edmundo, na realidade, o padre Flávio Augusto Forte Melo, que é o coordenador geral da festa de Santa Luzia, né, e o pároco da Catedral de Santa Luzia, na realidade ele foi muito elegante quando ele falou apenas em apoio frio. A bem da verdade, não houve apoio nenhum do Estado à festa de Santa Luzia. A questão da segurança é um dever. É um dever do Estado. Para se ter ideia, a Secretaria de Segurança do Estado e da Defesa Social colocou o maior número de homens para garantir a segurança do Carnatal do que da festa de Santa Luzia. É fato isso. E garantir segurança não é um apoio à festa em si, é dever. O padre, na realidade, não quis ser mais direto, né? Ele não quis dizer o seguinte, que o governo do Estado ignorou a festa de Santa Luzia. O governo do Estado não apoiou a festa de Santa Luzia. E aí, esse perfil que a governadora Fátima Bezerra tem, né, um perfil de esquerda, que era de esquerda, na realidade não traz nenhuma surpresa. Se a gente pegar os últimos episódios, inclusive episódios de ódio envolvendo a esquerda com a Igreja Católica, você não vai se surpreender nessa ausência que o governo do Estado teve na festa de Santa Luzia. E foi muito ausente mesmo. O padre apenas quis ser elegante e disse que foi um apoio apenas frio. Na verdade, não foi frio porque não teve apoio nenhum. Colocar a segurança como um apoio à festa de Santa Luzia é um absurdo. Segurança é dever do Estado, independentemente de festa. A segurança tem que estar presente na cidade, seja com festa ou sem festa. Então o padre foi elegante, disse apenas que foi um apoio frio, quando na realidade o governo do Estado e a governadora Fátima Bezerra ignorou Santa Luzia, ignorou a padroeira de Mossoró. E ela veio para a procissão apenas de carona. Na realidade ela veio para a posse da deputada Isolda Dantas na presidência do PT. Aproveitou e participou da procissão de Santa Luzia, evidentemente, para buscar algum proveito da procissão da padroeira de Mossoró. Encontrar as pessoas na rua, apertar a mão, abraçar, etc. De resto, a governadora Fátima Bezerra e o seu governo não tiveram qualquer participação na festa de Santa Luzia. A delação do ex-governador Sérgio Cabral pode dar muita dor de cabeça a muita gente. A delação que hoje está em análise no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Edson Fachin contém 20 anexos e diz respeito a pessoas com foro privilegiado. Mas a Polícia Federal espera conseguir outros 80 anexos, dentre eles um que pode envolver o filho do presidente Lula, por causa de repasses da Oi, da Telefônica Oi, para a empresa de Jonas Suassuna, que é sócio
de Fábio Luiz Lula da Silva, que também é dono do sítio lá de Atibaia. O ex-governador Sérgio Cabral, hoje pela manhã eu estava ouvindo um noticiário a respeito dele, e esse noticiário fez uma comparação das declarações, dos primeiros depoimentos de Cabral para hoje. Ele chamou de loucura, chamou de ilações de dizer que tinha propina no governo dele. 3 anos depois de 3 anos preso, e 268 anos em condenação, o ex-governador mudou de posição e topou fazer essa delação. Como eu já disse, está em análise do Supremo Tribunal Federal. Se for aceito, a Polícia Federal espera ter muitas outras informações, além desses 20 anexos que já estão lá. Olha, a Justiça do Estado do Rio Grande do Norte está determinando que o governo terá que realizar obras para solucionar a deficiência estrutural no Hospital Rafael Fernandes, único de Mossoró e região para tratamento de doenças infecto-contagiosas. Essa é uma medida por demais acertada. A Justiça está olhando, está focando uma coisa para lá de necessária. Hospital da região, meu amigo. Doenças infecto-contagiosas. Ponto. O Hospital Rafael Fernandes. Agora, entendo, pelo clamor que eu vejo, que eu escuto, melhor dizendo, das pessoas no dia a dia, a Justiça precisa também tomar uma decisão como esta, determinar e exigir que se façam melhorias imediatamente no Hospital Regional Tarcísio Maia, porque o Tarcísio Maia não pode continuar do jeito que está, e não é de hoje não que a gente escuta isso, parece até que estão levando na brincadeira. Novamente, esta semana eu já ouvi pessoas, gente funcionando lá dentro, olha, o Tarcísio Maia vai parar. Parece até que estão brincando com uma coisa tão séria. Ou eu estou enganado, tomara que eu esteja enganado. Olha, a última obra que o Hospital Rafael Fernandes recebeu foi ainda na gestão da ex-governadora Rosalba Ciarline. Essa obra foi realizada em 2013, há 6 anos. Inclusive foi ampliado o número de leitos até para servir de suporte ou de reserva técnica para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Depois daí, nada foi feito. Os problemas estruturais que surgiram ao longo desses 6 anos foram ignorados pela gestão do ex-governador Robson Faria. E houve uma recomendação, a princípio, do Ministério Público para que as reformas fossem feitas. O Estado não acatou. Depois, uma ação na Justiça em Mossoró determinou que o Estado realizasse as obras necessárias. O Estado recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e aí não teve a sua peça jurídica acatada pelo TJ. E aí o TJ determinou que agora o Estado adota as medidas, apresente um projeto dentro de 30 dias, esse projeto para ser aprovado pela Vigilância Sanitária e outros órgãos técnicos, para depois de então realizar as obras de reforma que são necessárias nesse hospital único de referência em Mossoró e região oeste para doenças infecto-contagiosas. Quem assistiu aí o noticiário nos últimos dias certamente viu uma notícia sobre umas prisões, e nas redes sociais circularam vários vídeos de pessoas que estavam numa rinha de cães. Rinha é briga, a gente conhecia aqui como briga de galo, mas tem briga de cachorro, de cães. No interior de São Paulo, em Mairiporã, 41 pessoas foram presas porque estavam lá apostando, colocando seus cachorros para lutar, enfim. A polícia só deixou, o Tribunal de Justiça só deixou preso o proprietário do local onde acontecia a rinha. E um detalhe macabro até, o cachorro que perdia a luta, ele era morto, se já não morresse na própria luta, a maioria já morria na própria luta, era feito churrasco com a carne desse cachorro, e a carne era degustada
pelas pessoas que lá estavam? Não, na realidade, Lairinho, eu assisti essa reportagem no Fantástico Domingo, eu fiquei assim, eu fui dormir triste. São cenas revoltantes. Essa rinha que funcionava nessa cidade do interior de São Paulo, né? Servia para brigas de cachorro, como você disse, e na realidade o cão que não servia mais para a briga, ele era sacrificado e a carne alimentava os outros cães. Na realidade não eram pessoas. Eu vi a notícia que era para distribuir entre os participantes. Não, na realidade ele alimentava os outros cães. Olha, as cenas são absurdas. São absurdas. Cães feridos, né? É um absurdo. Incrível como o ser humano ainda não conseguiu uma evolução, né? E por isso que a gente... Não é que a gente fique... eu acho que o termo não é indignado, né? Mas é triste, né? A gente fica assim, derrotado como ser humano quando vê cenas dessa natureza. Pessoas colocando cães para uma rinha de briga, vibrar com aquilo ali e transformar aquilo como meio de vida. Isso é de um absurdo sem precedente. Ainda nessa questão de animais, é preciso que as pessoas saibam, vão tomando conhecimento aos poucos, que as leis para maus tratos aos bichos estão cada vez maiores, mais fortes, mais duras. E uma providência, agora já no Réveillon, em São Paulo, Avenida Paulista, né, o epicentro de São Paulo, na questão dos fogos, Avenida Paulista e ruas adjacentes, São Paulo capital. Este ano no Réveillon, os fogos não terão barulho, serão só iluminar aquelas luzes, né? Não terão pipocos, justamente para preservar animais, que o animal corre quando o fogo é espocado, não é com medo não, é porque a audição dele é muito melhor que a nossa e machuca, maltrata. Mas também pessoas que estão internadas, enfermos, idosos, doentes, mas os animais foram incluídos também. É um projeto, inclusive, de um vereador lá da Câmara Municipal de São Paulo, que eu não estou lembrado do nome aqui. Mas isso está sendo feito, seria muito bom que servisse de exemplo, porque na noite de Natal, quando começa de Ano Novo, aquele pipocar de fogos, os animais sofrem as pessoas que estão com problemas, mas os animais sofrem muito mais do que os seres humanos. Olha, pesquisa publicada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o ano de 2018 teve a mais intensa queda dos últimos 6 anos no número de associados a sindicatos. Segundo o Instituto, mesmo com o aumento de cerca de 1.300.000 da população ocupada do país, os sindicatos perderam mais de 1,5 milhão de associados só no ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, sobre o mercado de trabalho, que teve informações adicionais informações adicionais e esses números foram liberados nesta quarta-feira. Segundo o PNAD, o percentual da população ocupada filiada a sindicatos vem caindo desde 2012, quando era de 16,1%, e teve sua queda mais intensa em 2018, quando chegou a 12,5%. Dos 6 anos analisados, os sindicatos perderam quase 2.900.000 associados, grupo que chegou ao total de 11,5 milhões em 2018, por conta dessa baixa no número de associados. Por consequência, dificultando o funcionamento de sindicatos, principalmente daqueles sindicatos que existe apenas no papel para realizar alguma ação política e não defender efetivamente o associado. Isso gera uma consequência e aí bate lá na cabeça, lá no topo. E o que é isso? As centrais sindicais. Por conta dessa baixa, as centrais sindicais estão revendo valores salariais dos seus funcionários,
estão revendo alguns movimentos que eram realizados anteriormente, inclusive até as confraternizações natalinas das centrais sindicais, elas vão se dar em menor estrutura. Isso é uma consequência, e aí a gente coloca aqui que a reforma trabalhista tem sim alguma participação nisso, porque no bojo da reforma teve aquela decisão de tirar a obrigatoriedade da contribuição sindical. Isso, evidentemente, está inserido aqui nesse contexto. E aí, dentro desse processo, a gente entende que os sindicatos que verdadeiramente representam a sua categoria, esses sindicatos vão continuar fortes. E aqueles sindicatos que trabalham de forma cavilosa apenas para servir a algum projeto político e que não defende verdadeiramente o seu associado, esse sindicato está fadado a fechar suas portas. Olha, chegando aqui uma cobrança até este ano, não tivemos reformas, nem sequer pintura nas escolas estaduais aqui localizadas. É um detalhe, eu não havia tomado conhecimento, mas todo ano fazem lá uma reforma, uma meia boca. Esse ano nem pintura teve, hein? Uma feia coisa. Está quebrado, né? O Estado, aqui a gente já está chegando à reta final do primeiro ano da gestão da governadora Fátima Bezerra, e a gente pode afirmar com toda a convicção de que a maior luta, o trabalho do governo nesse primeiro ano, ele se concentrou exclusivamente em pagar salários. Fora isso, você não tem uma ação que possa apresentar à população. A governadora somou esforços, buscou recursos, buscou receitas extras, e aí nós temos que reconhecer esse trabalho da governadora. Ela conseguiu em 2019 o que Robson Faria não conseguiu em 2018, ou seja, ela conseguiu 3 fontes de receitas extras para completar a folha salarial dos servidores desse ano. Ela conseguiu vender a conta única do Estado ao Banco do Brasil, que rendeu aí 123 milhões para pagar salários. Ela conseguiu, e aí foram todos os estados, né? A receita extra da seção onerosa do pré-sal, e mais recentemente conseguiu vender a receita antecipada dos royalties de petróleo, que vai aí, juntando esse dinheiro, o governo vai conseguir pagar o 13º salário de 2019. O calendário, o governo reafirmou ontem, na audiência com o Fórum de Servidores do Estado. Dezembro começou a ser pago agora dia 14. Os servidores da segurança pública que receberam no dia 14 ficou só para o dia 16, ou seja, segunda-feira, esse dinheiro caiu na conta. No dia 29 o governo completará a folha de dezembro e o governo promete pagar o 13º salário no dia 31 de dezembro, isso utilizando o dinheiro do excedente da seção onerosa do pré-sal. O presidente Jair Bolsonaro iniciou uma série de encontros, de cultos evangélicos, Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada. Nada de errado nisso. Pode ter missa católica, pode ter reunião espírita, budista, evangélica, não tem problema nenhum. Se não tivesse como pano de fundo o objetivo de ter o apoio dos líderes dessas congregações, denominações, para a coleta de assinaturas para a criação do novo partido que Bolsonaro quer criar, e tem 4 meses para fazer isso. Precisa coletar 491 mil assinaturas. Já participaram o bispo Robson Rodovalho, que é responsável pela Sara Nossa Terra, Silas Câmara, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o Robson Rodovalho, o bispo Rodovalho, ele é presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. Para vocês terem ideia, só a Sara Nossa Terra tem 2 milhões de fiéis, espalhados por 1,2 mil templos no país inteiro. A outra ajuda que Bolsonaro deve receber
é dos militares, que, por coincidência, ontem teve a reforma da Previdência sancionada pelo presidente. A reforma da Previdência para os militares é uma beleza se comparada ao do restante dos brasileiros. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Conforto, funcionalidade, praticidade e beleza você encontra na Miranda Estofados. Loja da fábrica. Os melhores preços, a maior qualidade e condições de pagamentos que você procura é na Miranda. Estofados planejados para sua residência ou escritório. Reformas e fabricação com estilo e qualidade. Tudo com modelos que combinam com seu ambiente. Miranda Estofados, loja da fábrica. Na Coronel Gugel 382, em frente à Caixa Econômica. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet, TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. De volta com o Observador Político pela Rádio 93 FM pela nossa TV. As reclamações contra a falta d'água em diversos pontos em Mossoró tinham até diminuído, né? Houve um recuo, mas agora aumentaram e estão novamente muito fortes. E uma das justificativas, se é que justifica, mas acredito que sim, da CAERN é a estiagem, a falta d'água. Já deveria ter chovido, já ter dado algumas chuvas em dezembro, que já passou da sua metade, né? No mês de dezembro. Por exemplo, no Abolição 4, que as reclamações são muito mais frequentes, muito mais constantes, a falta d'água continua, em específico na rua Genésio Filgueira. Dia d'água, chega muito fraca, não enche, um balde sequer, a conta chega, tem que pagar. É complicado. Você imagine, você ser dia d'água, você não consegue encher sua caixa, aí tem que pagar R$ 100 no caminhão, no mínimo, ou tem que ter bomba e aumenta aí a energia. Aí o apelo aqui dos moradores da Genésio Filgueira, Abolição 4, a CAERN,
saísse do escritório e visse a situação de perto. Então, o cidadão aqui, o pessoal lá está inclusive cobrando, cadê os deputados de Mossoró que não dizem nada a respeito do assunto? 2 meses que a situação é essa e até agora nada da CAERN, nada de governadora, situação muito complicada, falta água, é muito complicado. Eu já passo aqui para os amigos da bancada, César Lairinho, já tem uma pergunta aqui de João Vitor, se é verdade que o voto impresso, o voto na cédula vai voltar a existir. Desconheço. É o seguinte, o que houve foi que... A matéria até no Jornal de Fato Não, hoje, a CCJ do Senado aprovou ontem a volta do voto impresso. Aprovou e aí ainda vai para plenário e tal, mas certamente vai ser aprovado. O voto impresso, para o cidadão não se assustar, não é que vai acabar o voto eletrônico. O voto impresso ele vai servir apenas de conferência para fortalecer, reforçar ainda mais o sistema transparente de votação que nós temos. O voto impresso ele vai servir de conferência. O cidadão tem o voto eletrônico e tem o voto impresso, né, que ele vai ficar lá para tirar qualquer dúvida. Né? É mais um mecanismo para se evitar algum tipo de erro ou de corrupção utilizando urnas eletrônicas. Né? Vale lembrar que o voto impresso ele foi levantado, né? É uma luta, antes mesmo de se eleger presidente da República, do Jair Bolsonaro. O PSDB também, ao final das eleições de 2014, quando o PSDB suspeitou que pudesse ter havido algum erro nas urnas eletrônicas, passou a defender também uma fiscalização maior e o voto impresso seria um desses mecanismos. Portanto, o projeto, a proposta, ela avançou no Senado da República, a CCJ ontem aprovou, né, a volta do voto impresso, mas, repito, não é para substituir o voto eletrônico, é apenas para servir de garantias e de conferência legal em caso de algum erro ou de suspeita de erro de corrupção nas urnas eletrônicas. Só isso. Bom, segundo a Confederação Geral do Trabalho, tinha 1,8 milhão de pessoas. Segundo o Ministério do Interior, 615 mil. A notícia não é no Brasil. Tá, mas parece, né? Segundo o organizador do evento, tinha 2 milhões. Segundo a Polícia Militar, tinha... Tanto, né? Isso é na França. Lá, o governo tenta aprovar uma reforma na Previdência e tem alguns pontos. Um dos pontos mais polêmicos é a idade para as aposentadorias, passar de 62 para 64. Aqui no Brasil ficou em 65. Também tem que ser, eles exigem mais flexibilidade para com os trabalhadores do setor ferroviário e com os professores. O setor ferroviário pode não ser tão vital, tão importante no Brasil, mas nos países da Europa, na França, tem mais trem do que ônibus. É trem para todo canto, que leva a todos os lugares. E esses protestos já vêm acontecendo há algum tempo. O governo trava aí a queda de braço, mas também por lá, também na França, primeiro mundo, Europa, também tem protesto por causa de reforma da Previdência. Olha, será que o governo do Estado está impondo a lei da mordaça aos funcionários públicos após a proposta de reformar a Previdência no Rio Grande do Norte? Isso é porque eu não ouvi um panelaço ainda. É um rápido comentário aqui que faz o amigo Enoque. Pode ser, por motivos óbvios, não é, Enoque? Ainda não houve panelaço nem movimentação de rua, até porque a proposta ainda não foi encaminhada à Assembleia Legislativa. A governadora Fátima Bezerra pretende encaminhar o projeto à Assembleia em março do próximo ano, após o recesso parlamentar. O que tem de novo é que o Fórum Estadual de Servidores, reunidos ontem,
decidiu, por maioria de votos, rejeitar a proposta da reforma da Previdência Estadual. O fórum foi recebido em audiência por auxiliares da governadora Fátima Bezerra, teve uma audiência, na realidade, com o secretário de Tributação, o Carlos Eduardo Xavier. Esse encontro aconteceu ontem na governadoria. O fórum oficializou o governo do Estado que rejeita a proposta de reforma da Previdência. Essa posição ela já havia sido externada pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através de sua presidente, a professora Patrícia Barra. Já havia sido externada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, SINSP, e também pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sindsaúde. Quem teve dificuldade de aceitar a posição da maioria foi o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT. Inclusive, o SINT já deixou claro que se houver manifestação de rua, o SINT não dará apoio. Por quê? Porque o SINT ele se transformou num sindicato governista. O SINT, na realidade, foi voto vencido na reunião do fórum, mas o SINT apoia sim a proposta do governo do Estado. Aliás, o SINT apoia tudo que o governo do Estado faz. Essa é a posição do sindicato, que decidiu trocar a sua autonomia por cargos no Estado. O SINT, como todos sabem, indicou os 16 diretores da DIREC, os 16. Indicou também toda a estrutura da educação do Estado. E aí o SINT fez a travessia, saiu de um lado do balcão e foi para o outro. O SINT é um sindicato de governo, não é um sindicato de servidor. Portanto, essa é a posição do Fórum Estadual dos Servidores, a posição contrária à proposta de reforma da Previdência. Um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes mostrou que nos últimos 10 anos a quantidade de carros no Brasil cresceu em 74%. Quase o dobro. Quase que dobrou a quantidade de carros. Mas a malha viária avançou apenas 0,5%. Ou hoje está um caos, ou então antigamente tinha estrada sobrando. Eu fico com a primeira opção. É só você analisar quem usa a estrada que liga Mossoró a Natal. Hoje em dia leva muito mais tempo, talvez o dobro de tempo que se levava há 10 anos, exatamente pelo excesso de carros que tem circulando pela via. E o risco, né? A estrada Sim, da isso morte, aí eu né? estou dizendo, o tempo é só um quesito, né? O risco é muito maior. A reta Tabajara, um trecho que deve ter 18 quilômetros, no máximo 20, que é nessa ali entre Macaíba e o trevo que vai ou para o Seridó ou vem para Mossoró, começou em 2014. Ainda não está pronto. Aí um ou outro gosta de sonhar em dizer que vão duplicar a BR-304 Mossoró-Natal. Eu não tenho esperança não. A reta Tabajara já vai com 6 anos, 5 anos e não fica pronto? E a reta Tabajara é interessante, ela está sob duas rodovias federais, né? Sob a 226 e a 304. Quando chega naquele trevo, a 304 segue para Mossoró, passando aí, né, por Santa Maria, né, as cidades que têm o seu curso. E a 226 sobe para a região do Seridó, depois desce para a região do Médio Alto Oeste e segue até o estado do Ceará. A empresa A3 Entretenimento, proprietária da banda Aviões do Forró, que é a mais famosa, entre outras bandas e outros empreendimentos, foi alvo da maior devassa tributária realizada no Nordeste no segmento da indústria da diversão. Só a banda Aviões do Forró tem dívida de 14 milhões de reais por sonegação de impostos e 3 milhões por encargos trabalhistas. A conta toda, segundo está dito na reportagem especial do jornal O Povo, lá de Fortaleza, a A3 Entretenimento deve, em tributos sonegados, a bagatela de 292 milhões de reais.
É muito dinheiro. É nunca, né? Isso é uma dívida impagável. Não, né? é impagável. Para o tamanho da empresa, é uma dívida impagável, né? Olha, lembrar aqui que mais um deputado estadual do Rio Grande do Norte vai trocar de partido. E trocar de partido devidamente autorizado pela Justiça Eleitoral. Ontem, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte autorizou o deputado Manuel da Cunha Neto, o Souza, a deixar o partido pelo qual foi eleito nas eleições de 2018. Ele sairá do PHS e vai assinar ficha de filiação ao PSB, que é presidido no Rio Grande do Norte pelo deputado federal Rafael Mota. O Manuel da Cunha Neto Souza se juntará a um time de deputados que trocaram de camisa antes de concluir o primeiro ano de mandato. São eles: o Baldo Fernandes saiu do PTC e foi para o PL, Eudiane Macedo trocou o PTC pelo PRB, Kleber Rodrigues fez a travessia do Avante para o PL, Cristiane Dantas saiu do PPL para o Solidariedade, Hermano Moraes deixou o MDB e ainda não escolheu a sua nova casa partidária, e agora o Souza, que está trocando o PHS pelo PSB. Também trocaram de partido o deputado federal Benes Leocádio, que foi eleito pelo PTC e hoje já está no PRB, e os senadores Stevenson Valentim, que trocou Rede pelo Podemos, e Zenaide Maia, que saiu do PHS para o PROS. O partido que mais sofreu com a saída de parlamentares foi o PTC, que elegeu 2 estaduais e um federal, e hoje não tem nenhum mandato na sua casa. Bom, estava vendo aqui a notícia que um ex-secretário de Ricardo Coutinho morreu dentro do avião, indo para os Estados Unidos, vítima de um infarto, mas nenhuma notícia que ligue Fred às denúncias, às operações que aconteceram esta semana. Só o simples fato dele ter sido... Operação Calvário, né? Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro chamou Paulo Freire, um dos educadores mais reconhecidos no mundo inteiro, pelo menos o educador brasileiro mais conhecido no mundo, sem dúvida, Bolsonaro chamou Paulo Freire de energúmeno. Energúmeno significa imbecil, significa possuído pelo demônio, significa um bocado de coisa ruim. E agora Bolsonaro disse que o Benjamin, né? Weintraub, o ministro da Educação, faz um trabalho excelente. Declara. Paulo Freire é o energúmeno e o Weintraub é o que faz o trabalho excelente. Vamos fazer aqui nosso sorteio. Clube do Dinheiro. Clube do Dinheiro, oh meu Deus. Não ia sobrar um dinheirinho para nós. Um guia para você aprender a economizar e a investir. Aí, ó. Esse livro, tá vendo? Você aprendeu, Edmundo? Ainda não. Plínio Botelho. Eu vou ler o livro mais uma vez, né? Quando ele voltar. Plínio Botelho pela primeira vez. Primeira vez que está ganhando aqui no programa. Você pode pegar conosco aqui amanhã ou na 93 hoje à tarde. É só dizer aqui pelo WhatsApp. Ok? Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. O bem que você pratica em algum lugar te dá advogado em toda parte. Essa é uma frase de Chico Xavier. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.